dar continuidade ao nosso terceiro módulo. Hoje nossa aula é para os alunos do curso de Técnica em Agente Comunitário de Saúde. Nossa aula de hoje é a Política Nacional da Atenção Básica como subsídio para o cuidado das pessoas com doenças crônicas. Então, eu trouxe para vocês, como vocês podem observar aí na aula, essa é a Política Nacional de Atenção Básica, subsidiada pela Portaria 2436/17. Então, hoje, a gente tem, dentro da atenção primária em saúde, o cuidado por meio da Política Nacional de Atenção Básica. Então, o que essa política dispõe aos profissionais da saúde? Então, a atenção básica, ela se caracteriza de um conjunto de ações de saúde no âmbito tanto individual quanto coletivo e abrange alguns aspectos, que vão desde promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde, no intuito ou com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e a autonomia das pessoas nos determinantes e condicionantes de saúde da coletividade. Então, o que acontece? Quando o usuário está dentro da sua comunidade, a primeira coisa que ele tem que fazer, quando ele identifica algum problema, é procurar atenção básica em saúde, para que a partir daí a atenção básica possa direcionar para onde aquele indivíduo vai ser referenciado ou regulado. Então, a atenção básica, ela tem um objetivo, tanto de realizar prevenção e promoção da saúde, ou seja, ele tem que atuar para que essa comunidade não adoeça ou minimize os aspectos da doença, ou seja, para que ele não chegue à necessidade de uma atenção especializada, mas se por acaso os profissionais não conseguirem esse ponto, eles também têm o objetivo de realizar o diagnóstico e tratamento de qualquer agravo que chegue na atenção primária em saúde. Além disso, outro ponto que eles também são responsáveis é pela reabilitação e redução de danos, além da manutenção da saúde. Então, aquele usuário que porventura adoeceu e precisa de reabilitação, a atenção primária em saúde ela também tem que atuar nesse ponto. Para quê? Para que esse indivíduo desenvolva ou esse profissional desenvolva uma atenção integral a esse usuário. Ou seja, o usuário chega no serviço e os profissionais vão atuar diante daquele usuário ou daquela comunidade. Então, o profissional ele tem que dispor um cuidado holístico, um cuidado integral. Ou seja, ele tem que atuar sobre os diversos aspectos de saúde daquela comunidade ou daquele usuário. Se o usuário chega por um determinado motivo, os profissionais eles têm que avaliar de forma holística quais os outros aspectos que podem ser avaliados, por exemplo, naquela comunidade ou para aquele indivíduo. Então, a partir por exemplo, do atendimento humanizado, do acolhimento, da conversa, da escuta qualificada, o profissional o usuário ele vai chegar mais rápido à comunidade e vai fazer com que aquela comunidade permaneça nessa atenção e realize todo o tratamento. Então, os profissionais da atenção básica, eles são importantíssimos, porque a partir da atuação desses profissionais, eles vão conseguir atuar sobre aquele usuário. Então, se eu tenho profissionais dentro da atenção primária em saúde que não são atuantes, aí, infelizmente, a gente vai ter problemas em relação ao acolhimento ou recrutamento desse usuário, ao tratamento. Muitas vezes esse profissional ou esse usuário ele perde a continuidade no tratamento porque ele não conseguiu fazer um alicerce com o profissional, ou ele não conseguiu ter uma relação mais qualificada com o seu profissional, além dele também não voltar ou não realizar o tratamento. Então, por isso a importância da atuação do profissional na atenção primária em saúde, é um profissional importantíssimo. Então, a gente pode ver aí pela nossa aula que desde o início da implantação da atenção primária em saúde até 2010. Então, a gente viu que inicialmente as atenção básica em saúde era bem poucas. A gente viu que bem centralizado, nem todos os municípios tinham. Então,
Com o passar dos anos, a gente começou a ter uma cobertura maior dessas atenção primária em saúde, desse cuidado por meio desses profissionais e toda a sua equipe multiprofissional. Com o passar dos anos, elas foram aumentando e hoje a gente tem uma cobertura bastante satisfatória, de 75% a 100% dentro dos municípios. Então, hoje a gente tem outro gráfico, aí vocês verem o percentual das equipes de atenção à saúde, de 1998 a 2009. Então, foi uma curva ascendente. Então, com o passar dos anos, foi crescendo a cobertura desses profissionais e dessas equipes e desse serviço para a comunidade ou para o usuário. Então, na análise dos dados da Pesquisa Nacional de Demográfica e Saúde da Criança e da Mulher, foi estudar um pouco sobre a presença dessa estratégia. Então, quais os aspectos positivos desse ponto de atenção, que é a estratégia de saúde da família, que é conhecida como atenção básica em saúde. Então, a presença dessa estratégia melhorou o acesso dos usuários ao serviço. Então, hoje o usuário tem algum problema, ele sente algum problema, ele não precisa, por exemplo, chegar numa atenção terceirizada, ou, por exemplo, no ambiente hospitalar. Ele vai primeiro na atenção primária em saúde, porque lá ele conhece os seus profissionais, ele se sente à vontade para falar, para tirar dúvidas. Então, melhorou o acesso desses usuários ao serviço, ou seja, então, a atenção primária em saúde, outro ponto importante é que ela fica próximo da comunidade. Você não precisa se deslocar grandes quilômetros para chegar lá. Dentro de cada território tem uma atenção primária em saúde para cobrir aquele território. Então, melhorou o acesso. Então, em áreas onde as coberturas são altas e a população, o que a população aponta diante de todas as qualidades dessa atenção primária em saúde? A gente tem 25% menos desconhecimento sobre procurar por serviço de saúde, 25% menos preocupação com o risco de não receber cuidados necessários na unidade de saúde, 28% menos problemas de distância dos serviços de saúde e 31% menos problemas de falta de transporte para o acesso. Então, o acesso a essa atenção melhorou, a relação profissional-usuário melhorou, o cuidado integral a esse usuário humanizado melhorou. Então, todos esses aspectos são positivos na hora de fazer o atendimento a esse usuário. E todos esses pontos são importantes porque, a partir disso, para que o profissional possa atuar por meio da prevenção, ele precisa contemplar esses aspectos. Então, o que foi que essa análise percebeu da demográfica realizada, essa pesquisa nacional? Ela percebeu que a cobertura dessa estratégia está associada, por exemplo, à melhoria do pré-natal. Então, a partir do momento que eu tenho uma atenção primária em saúde, e essa atenção primária em saúde, ela conhece o meu usuário, conhece as pessoas que trabalham ali dentro, ela se sente melhor e mais à vontade para chegar até o serviço. Então, ela percebeu que a cobertura do pré-natal melhorou, que as gestantes, elas se vacinavam mais, elas usavam mais o cartão de vacinação. Ela percebeu que menos gestantes sem pré-natal no município, houve menos gestantes sem pré-natal nos municípios de grande cobertura, que o impacto é mais significativo em municípios com maior cobertura do que aquele com menor. Então, o que acontece? Então, ampliou a cobertura vacinal de pré-natal, então reduziu a mortalidade infantil, desnutrição, proteica calórica e gravidez na adolescência. Então, todos esses aspectos melhoraram por meio da atenção primária em saúde. E também ela percebeu que ela melhorou um pouco a saúde da criança. Então, 34% menos crianças com baixo peso e cobertura vacinal ocorreu nesses municípios. A desnutrição também infantil foi reduzida em 50% de 1996 a 2007 e foi a maior e mais rápida em município com maior cobertura. Então, a gente tem aspectos importantíssimos da atuação dessa atenção primária dentro dos municípios. Então, mas qual a sua relação com as doenças crônicas? Hoje, se a gente tem uma atenção primária em saúde atuante e que ela esteja mais próximo da comunidade, ela vai poder atuar nos pontos de prevenção em saúde. Então, por que é tão importante prevenir? Então, hoje, a prevenção ela é mais barata do que a reabilitação, por exemplo.
o diagnóstico e a reabilitação. Então, é mais barato prevenir do que reabilitar. Então, estima-se que em um período de 3 anos, mais de 126 mil hospitalizações tenham sido evitadas, gerando uma economia potencial de aproximadamente 63 milhões de dólares. Então, o que acontece? É mais barato para o governo prevenir do que tratar. Então, cerca de 30% das internações hospitalares poderiam ser evitadas pela atenção primária em saúde, representando um percentual, por exemplo, de 13% dos gastos públicos total em saúde. Então, o custo médio desse tratamento em ambiente hospitalar é de 374 mil em unidades básicas de saúde. Então, o que a gente pode dispor sobre esse comentário? Então, é mais importante que esse município tenha uma atenção primária em saúde atuante. Para quê? Ele observe que sua comunidade tem muitas crianças obesas, atuar sobre a importância da realização de atividade física, alimentação saudável. Então, ele percebe que dentro da sua comunidade tem muito hipertenso. Então, eu vou fazer a busca ativa dentro da comunidade para saber quantas pessoas tem, como é que é o hábito de vida, se aquelas pessoas praticam atividade física. Então, é importantíssimo. Se eu tenho uma família que já tem problema cardíaco, então eu vou fazer a vigilância de todos os componentes da família para saber se tem alguém que está sentindo alguma coisa, como é que está a pressão. Então, fazer uma avaliação não só da pessoa, mas de todos os componentes familiares para que eu possa prevenir outros agravos dentro da comunidade. Em todo o Brasil, há muito que se comemorar. Então, tais evidências falam a favor de manter a estratégia de saúde da família como modelagem base prioritária na expansão e consolidação da atenção primária e saúde no Brasil. Então é importante que ela amplie o escopo e o leque das adequações e situações específicas, não negligenciando outros modos de organização da atenção primária e saúde que cobre milhões de brasileiros. Então, a gente tem, dentro da atenção primária de saúde, aspectos importantíssimos e que devem ser preservados. Então, quando a gente traz esse link com as doenças crônicas, a gente percebe que dentro da atenção primária em saúde, ele é um ponto importante para os profissionais atuar e minimizar o aparecimento de doenças crônicas. Então, a gente sabe que muitas doenças crônicas aparecem ou porque a comunidade tem um estilo de vida comprometedor, ou porque elas têm características de vida diferentes, muito consumo de álcool, consumo de droga, o uso de cigarro, a alimentação que não é saudável, não realiza atividade física. Então, pode estar associada a alguns fatores que são modificáveis. Então, a comunidade tem que ser atuante. Então, eu trouxe aí no slide a rede de atenção à saúde, que tanto foi falado nas aulas anteriores. Então, por que ela é tão importante? Porque o usuário ele vai ter que primeiro passar pela atenção primária em saúde. Lá na atenção primária em saúde, de acordo com a necessidade, esse usuário vai ser referenciado para as especialidades. Então, é importante que a comunidade saiba que qualquer problema que ela tiver, a atenção primária em saúde ela vai ter que ser o acesso principal e primordial desse usuário. E, a partir daí, ela vai ser referenciada para os outros pontos de atenção. Então, por isso, a importância do recrutamento desse usuário para atenção primária em saúde. Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção de vocês.